meninas! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho de como foi minha experiência morando lá em Pernambuco aqui. Porque assim, eu acho que muita gente aí não sabe, quase todo mundo, a não ser as pessoas que me seguem aqui, que já são minhas amigas de lá, né? Porque eu tenho amigas que vivem lá, que moram lá, que sempre foram de lá. E a maioria das pessoas não sabe, mas minha família inteira é pernambucana, nordestina, não é mesmo? E eu, apesar de eu ter nascido aqui em São Paulo, já teve uma época das nossas vidas, né, minha e dos meus pais, que a gente foi morar lá em Pernambuco, eu passei lá 2 anos. Então, boa parte da minha cultura é bem pernambucana, bem nordestina, tem coisas, inclusive, assim, que a gente vai descobrindo com a vida que as outras pessoas acham estranho. Eita! Gente, que aparição foi essa? Oi! Cara, não acredito que eu consegui gravar um negócio desse. Não acredito, mas tô muito feliz. Olha. A bunda aqui pra câmera. Foi embora. Acho que ela ficou preocupada que eu comecei a falar mais alto, aí ela já fica meio desconcertada, ela veio ver se estava tudo bem, pra vocês verem como ela é fofa. Bom, até perdi aqui o fio da meada, deixa eu ver o que eu tava falando. Certo, então eu morei lá por 2 anos, né? Lá vem ela voltando, será que ela vai pular aqui de novo? Vem, fi, vem. Oi, si. E aí tem muitas coisas assim que pra vocês é diferente ou não, porque você pode ser de lá, então é normal, mas eu vou contar mais ou menos aí um pouquinho de como foi a experiência. E se vocês quiserem histórias mais amplas, alguma história engraçada, alguma história que eu vivi lá, é só vocês deixarem aí nos comentários que eu vou continuar trazendo. Ela agora deu pra rasgar a poltrona. Deixa eu tirar os óculos que tá dando muito reflexo na lente, acho que vai ficar melhor. Bom, gente, então mais ou menos foi assim. Eu não lembro, acho que eu não lembro mais com que idade eu fui, mas eu devia ter mais de 15. Talvez não, acho que eu tinha um pouquinho menos de 15 anos. Eu deveria ter uns 13, 14 anos. Quando a gente foi morar lá em Pernambuco, a gente morou aqui a vida inteira. Mas em dado momento, meus pais decidiram que queriam voltar, porque nossa família inteira é de lá. A gente não tem quase nenhuma família aqui. Eu só tenho alguns tios por parte de pai. Por parte de mãe, eu não tenho ninguém aqui que mora aqui, o que é uma tristeza, porque, né... Saudades, mas eles moram lá em Pernambuco, então, dado momento da vida, meus pais decidiram que queriam voltar pra lá, pra morar lá e tal. Eles já tinham um terreno, tinha uma casa bem ruizinha. Eu lembro que no começo, quando a gente se mudou pra lá, era uma casa bem pequenininha, e a gente começou a construir uma casa um pouquinho maior, né, com melhor estrutura, porque a outra casa que a gente morava, eu lembro que quando chovia tinha até goteira, mas foi só uma coisa bem rapidinha. Mas eu lembro que eu já tive... Cara, era muito diferente morar lá de morar aqui. Principalmente você vendo agora, que eu sou um pouquinho mais velha, né, e tal. Eu amava morar lá, sim, gostava bastante. Mas lá é um lugar meio difícil de você conseguir renda. Porque ou você... É um lugar muito fechado, então é muito difícil você conseguir um emprego por fora. E é muito longe, não tem como você arrumar um emprego perto da sua casa. Você vai ter que ir pra Garanhuns. E a gente morava, tipo, no interior mesmo, então... Em dado momento, depois de 2 anos, a gente decidiu pegar tudo de Malicu e voltar para São Paulo. Mas enfim, como foi morar lá exatamente? Foi uma experiência, assim, inigualável, que eu gosto muito de lembrar, porque, como eu disse, né, como minha família morava toda lá, eu também não tinha muito esse contato com eles, então não tinha como você ter muita ligação, assim, muito profunda. Era só por telefone, geralmente com pessoas que eu nunca nem tinha visto na vida, apesar de ter um carinho, mas quando eu fui morar lá, que eu conheci as pessoas, que eu convivi com elas, o amor se tornou uma coisa muito maior e mais forte, né, claro. Mas assim, vamos lá, deixa eu ver uma coisa que eu acho muito diferente de lá e de morar aqui. Uma das coisas, assim, pelo menos na época que eu morei, não sei se lá melhorou, se tem coisas mais novas chegando, mas lá, por exemplo, pra gente ir pra Garanhuns, a gente não tinha ônibus, assim, a gente tinha que pegar um carro, que era um motorista que geralmente alugava um carro, aqueles carros com uma traseira maior, ele botava uns bancos lá, e era esse o meio de transporte de lá, a gente pagava, era tipo quase uma passagem mesmo, mas não era uma perua, porque era tipo uma caminhonetezinha, isso, era uma caminhonetezinha, aí atrás era todo fechadinho com alguns bancos, e se você tivesse sorte, você ia sentado. Se não, você ia em pé, curvado, era bem difícil pro centro. Mas a gente ia, né? De vez em quando a gente ia, porque as compras mesmo você tinha que fazer lá no centro, porque
pão, essas coisas. É outra coisa, né? Que pão aqui é, tipo, normal. Você tem uma padaria em cada esquina. Mas pra mim, que morava lá no interior, era pão, era tipo, nossa, muito especial. A gente comprava só de sábado, porque se eu não me engano, meu pai ia uma vez por semana lá, ou minha mãe, geralmente era meu pai mesmo, né? Que ia trazer mais peso. Ele ia lá e buscava pão, os mantimentos da semana, né? Fazia as comprinhas da semana. E aí ele sempre trazia o saco de pão. Gente, apesar de ser difícil, o pão de lá é muito mais gostoso que o daqui, muito. Até, não sei se é porque, né, tem toda essa expectativa em cima do pão, mas o saco de lá você podia pedir sortido. Não sei se ainda é assim, mas na minha época era. Aí você pedia aquele sacão assim de pão com vários pães, aí vinha pão carteira, que é o meu preferido, que era, né, o meu preferido. Vinha pão de leite, vinha pão de sal, vinha pão com um pouquinho de recheio, aquele recheio doce. Então vinha bem misturado e aí a gente saía comendo, assim, né? Chegava, a gente comia bastante pão, porque pão era uma coisa rara. Ai, eu não vou negar que eu gosto ainda dessa vibe, tá? Eu gosto muito. Inclusive, ainda sonho em ir lá visitar de novo. Inclusive, se você um dia, muito pra frente aí, né, você quiser que eu vá aí, já me apoia aqui embaixo, se inscreve aí, comenta bastante também, compartilha com muita gente, porque aí quem sabe um dia eu não começo a ganhar dinheiro aqui pra poder ir lá visitar e mais do que isso, pra mostrar pra vocês tudo, o que eu tô achando diferente. Eu tenho muita, muita vontade de fazer esse vídeo de tipo, voltando pra Pernambuco pra passar uma semana, um mês, 15 dias que seja, e tipo, mostrar as coisas que eu achava muito legais, muito diferentes e que eu sinto falta, porque não tem como, se eu tô lá eu tô sentindo falta de alguma coisa daqui, se eu tô aqui eu tô sentindo falta de alguma coisa que tá lá. Eu gosto muito dos dois lugares, mas assim, pra morar eu prefiro São Paulo, porque tem muito mais facilidade pra você conseguir as coisas do que lá. Lá é um pouquinho mais difícil, é um lugar mais fechado, mas pra você passar umas férias lá é show de bola. E assim, eu nunca nem fui em praia, né, porque tipo, nossa, é pertinho ali de Recife, nunca pisei em Recife, lá pra mim era só o interior mesmo. Tenho muita vontade de voltar a visitar, então compartilha aí esse vídeo, porque quem sabe o canal não vira um canal grande, eu começo a ganhar, e aí eu posso fazer esses vídeos pra vocês, que eu acho que vão ficar incríveis, né? É um sonho, vou colocar, é um sonho, quem sabe Deus me ouça e atenda aí aos meus pedidos, né? Mas enfim, vamos continuar aí com o que mais eu achava muito legal, assim, que eu sinto falta de lá. Eu gostava muito também, assim, dos lugares, assim, em si mesmo, de você poder dar aquelas caminhadas. Muitas vezes a caminhada era longa, mas eu gostava de caminhar, sabe? Por lá. Você tinha aquelas paisagens bonitas. O que eu não gostava só de andar por lá, assim, é que, por exemplo, lá não tem... É tudo chão de terra, né? Não tinha chão, assim, de cimento, pavimento, não. Era chão de terra, era vai com Deus. Se chover, virou lama, você se lascou, porque vai se sujar inteirinho de lama. Mas o pior de tudo era quando você... Porque lá não tinha, assim, uns negócios que a gente ia atravessando o sítio. Pra cortar caminho mesmo. E pra você atravessar... E lá é bem de boa, tá, gente? As pessoas lá, pelo menos na minha época, né, de novo, elas eram bem sussas com isso, então você podia passar de um terreno pro outro. Tinha até os caminhozinhos pra você ir seguindo, pra você não acabar passando no meio do pasto ou coisa do tipo, né, pra ir esmagando o pasto. Mas eu lembro que, tipo, às vezes você passava embaixo dos arames, sabe? Aqueles arames, assim, aquelas cercas de arames. Eu já passei por essas cercas de arame, já deixei pedaço de pele lá, já deixei pedaço de roupa lá. Mas era legal, eu gostava, tinha cerca. Ai, gente, dá até saudade de lá, assim, falando assim, né? Mas é que nem eu falei, pra morar lá eu não curto tanto. Agora, pra visitar, eu tenho muita vontade de voltar lá pra visitar. Pra vocês terem ideia, eu morei lá por 2 anos e eu nunca conheci, assim, de verdade o centro de Garanhuns. Eu nunca fui para os pontos turísticos, porque, por exemplo, lá eles dizem que é a cidade das flores. Então, tem um relógio lá lindo que é de flor, que eu nunca fui, que eu tenho muita vontade de ir, né? Sonhos, né? E tinha a igreja também, que os meus pais casaram e que eu nunca fui lá. Eles dizem que é muito bonita. Então, eu tenho vontade de voltar lá pra conhecer essas coisas que eu não conheci, pra rever as coisas que eu perdi, né? Tipo a escola. A escola era outra vibe, gente. A escola era muito diferente da escola daqui. E eu sinto que, por incrível que você possa achar, eu sinto que o ensino de lá ainda era melhor do que o ensino daqui, que eu aprendia mais coisa mesmo, sabe? Que era um pouquinho mais avançado. E eu gostava da metodologia de ensino de lá, eu gostava bastante, inclusive sou bem nerdzinha, eu posso falar dessas coisas, porque eu era uma aluna bem aplicada.
Aí a gente ia de farda, que eu não sei se tem aqui, né? Que é o uniformezinho, só que lá a gente chamava de farda. Então a gente ia de farda, tinha a carteirinha pra você entrar, pra você sair, era muito legal. E aí os ônibus, era tipo uns ônibus escolar, que eram os únicos ônibus, inclusive, eu acho que rodavam lá, porque nunca vi ônibus rodando por lá. Então, tinha os ônibus rodando que a gente ia, aquele monte de criança, tudo pra escola, depois voltava de tarde, tudo suado, que lá era calor, né? Lá é calor, então eu amava por causa disso, né? Acho que é por isso que eu sou muito frienta também, por causa dos anos que eu morei lá, que lá era muito quente, e pra mim era muito gostoso, confortável, e eu acho aqui tudo sempre muito frio. Deu uma esfriadinha, já estou morrendo, né? Inclusive eu tenho aí várias histórias de lá, né? Por exemplo, teve um dia que eu quase morri montando um cavalo. Se vocês quiserem, eu conto essa história, mas eu vou contar em outro vídeo. Eu, acreditem ou não, eu também jogava muito bola no campinho de lá, que era meio que um campinho comunitário que todo mundo jogava, com um monte de menina, menino, todos juntos, sabe? Loucura. Também tenho essa história pra contar de lá. Também tenho as histórias de como eu me divertia por lá, porque eu ainda era uma criança, não é mesmo? E levando em consideração que lá era um lugar com mata, com vários lugares para serem explorados, eu me divertia bastante. Eu lembro, inclusive, que lá na frente, como a gente, né, tinha um sítiozinho, assim, pequenininho, mas que te dava algumas coisas, tipo café e tal, na frente da nossa casa tinha um terreiro, assim, que era de cimento, que meus pais fizeram para secar o café para poder depois vender, né? E aí eu lembro que eu usava como meu rink de patinação, as crianças iam pra lá brincar de patinar também, ralávamos todas. Então, ó, tenho várias histórias pra contar de lá. Se você achou alguma aí mais interessante, comenta aí embaixo que eu vou trazer também, que eu amo essas histórias de lá, eu amo ter vivido lá, inclusive, né? Vamos voltar um dia com fé em Deus pra visitar. Mas bom, gente, esse daí foi só uma introduçãozinha, vamos dizer assim, para caso vocês gostem do assunto, né, porque é meio que um teste. Se vocês gostarem do assunto, eu trago muitos mais vídeos, comidas diferentes de lá que eu não comi aqui, né, também. Ao contrário, na verdade, comidas que pra mim é normal e que às vezes eu comento com alguém e a pessoa fala, nossa, mas você come assim. Eu vou dar só um spoiler, assim, porque pra gente é muito estranho comer sem farinha. Gente, como é que vocês comem sem farinha? Farinha de mandioca branca mesmo, a gente bota em tudo, tipo, a gente bota no arroz, a gente bota no feijão. E pra mim, churrasco é só a carne e a farinha. Então, se vocês quiserem que eu me aprofunde mais nessas diferençazinhas que eu fui notando, né, de morar lá com morar aqui, né, da alimentação ou de outras coisas, deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo, tá bom, gente? Mas esse vídeo foi só essa introduçãozinha aí pra ver se vocês curtem o assunto, pra ver se eu trago mais ou não. Mas é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da experiência. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho que assim, sempre que sair outros vídeos, que sempre está sendo produzidos vários vídeos, você vai ser notificado e você não vai perder nada. Me segue também nas outras redes sociais, é tudo @AndresaLopesOficial, tanto o Insta quanto o Instagram, tanto o Insta, quanto o TikTok, quanto o Twitter. É tudo @AndresaLopesOficial, bem facinho pra vocês acharem e não terem desculpa. Comenta aí o que vocês acharam e se você ficou comigo até agora, comenta Doriana, porque ficou aqui no fundo do vídeo e eu só vi agora, não te lembrei de tirar. É ali que eu seco meus pincéis, né? Mas esqueci, gente, de tirar, aconteceu. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo pra assim, quem sabe um dia eu realizar o meu sonho de voltar pra fazer uma visitinha lá em Pernambuco, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, ainda mais cheio de experiências. Beijos de luz!